Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Cá Entre Nós. Hoje nós temos um convidado muito querido, o Thiago, um amigo, e ele vai falar sobre o tema História e Psicanálise, temas sensíveis e o retorno do recalcado. Thiago é graduado em História e Psicologia, mestre em Ensino de História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente trabalha como professor de História na rede pública e leciona Filosofia e Sociologia na rede privada. Atua também como psicólogo clínico. Gente, olha, ele vai traduzir direitinho esse tema aí, né? Porque fala de algumas coisas que são para leigos. E a gente vai falar sobre esse tema. E a primeira pergunta, Thiago, que eu queria fazer para você é a seguinte. A gente sabe muito bem que a cultura ela é muito importante para a constituição subjetiva, né? A psicanálise ela valoriza isso, Freud valorizou com vários textos importantes como Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, Psicologia das Massas, O Mal-Estar na Civilização. Então a cultura já é algo muito familiar para a gente. Mas eu queria saber aqui, quando você fala desse tema, quais relações podemos estabelecer entre a psicanálise e o estudo da história? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Tânia. É um prazer estar aqui trocando essa ideia com você. Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e uma profissional que eu respeito muito o trabalho. Eu quero começar fazendo uma observação que ela é um pouco óbvia, mas que eu acho necessária. Bom, a história e a psicanálise, elas pertencem, são campos de saber bem distintos, né? Cada um com a sua particularidade, que possuem propostas diferentes, né? Então aqui, na verdade, é uma brincadeira que essas aproximações, na verdade, significam um diálogo, né? Em que pontos a história e a psicanálise elas podem conversar a partir de alguns elementos em comum, né? Aqui eu vou destacar o passado, a narrativa e o sintoma. Bem, o Freud, ele comparava o inconsciente com um trabalho de escavações arqueológicas, né? Então, a partir daí, dessa metáfora, ele considerava o inconsciente algo complexo, instigante, e que a cada descoberta algo novo precisa ser revelado. Eu acho essa comparação, para início de conversa, muito interessante, porque a arqueologia ela também é uma ciência auxiliadora da história, né? E aí o que há em comum entre a história e a psicanálise, né? Essa investigação do passado como uma maneira necessária de compreender quem nós somos no presente. Porque nós somos restos do passado, né? Nós somos aquilo que de uma determinada maneira a nossa família fez da gente, os nossos ancestrais fizeram de nós, o que a sociedade vem produzindo até então. Então, olhar para o passado compreender isso que ficou soterrado, né, em diversas camadas, e adentrando essas camadas é importantíssimo para compreender, né, os problemas pelos quais nós passamos, o nosso sofrimento enquanto indivíduo e as crises que nós vivenciamos dentro da nossa sociedade, que são inúmeras, né? Agora, interessante também pensar que não é uma reconstituição do passado como ele passou. E aí tem outra aproximação da história com a psicanálise, né? Porque é muito mais uma narrativa, uma elaboração de uma narrativa explicativa sobre o que aconteceu. Então a gente não acessa aquilo que foi, mas ao narrar a gente pode reeditar a nossa vida enquanto indivíduos, né? E fazer uma mudança do próprio processo histórico também, né? Há uma ideia, no senso comum, que a gente não muda o passado, mas a gente pode contar esse passado de uma outra maneira.
E ao contar o passado de uma outra maneira, a gente muda o passado, porque a gente traz uma outra perspectiva, a gente traz um outro sentido, a gente traz assim, uma outra configuração, né? Então, assim, esse olhar para o passado, esse trabalho com o que foi e a reedição, né, é uma maneira da gente transformar, né? Você está falando dessa narrativa como um discurso, né? Porque o importante não é a história ipsis literis, então. Tem um discurso sobre essa história, que aí envolve a subjetividade, e aí sim, você pode falar de um lugar, sim, né? De um lugar. Porque quando você fala dessa coisa de mudar o passado, é muito interessante porque eu até publiquei no Instagram para as pessoas entenderem o processo de reedificação subjetiva. Eu tive uma mordida de cachorro na perna há muitos anos e ficou uma marca. E aí eu resolvi fazer uma tatuagem para cobrir, né? Então aquilo que foi traumático naquele momento, que foi terrível, ficou um buraco enorme, quando eu fiz a tatuagem, foi uma forma de mudar o passado, sabia? Porque houve uma retificação daquilo. Tem uma marca que vai ficar ali para sempre. Eu não quis encobrir uma marca, mas eu quis dar um novo sentido para ela. Isso faz sentido, assim, pro que você está falando da história? Sim, e é interessante que você traz, né, esse conceito de retificação subjetiva, porque a grande questão, né, assim, que o Freud também coloca, que é bem conhecido pelas pessoas, que envolve a retificação subjetiva, é quando ele faz a pergunta, né, é qual a sua participação naquilo que você se queixa, né? E a partir dessa implicação, a gente pode mudar o nosso posicionamento diante do desejo, diante da vida, diante da nossa própria história, né? Enquanto indivíduo. Mas é interessante que hoje algo que circula dentro do discurso histórico, da história pública, da sociedade, é um pouco que a gente chama de reparação histórica. E é que eu queria fazer uma aproximação entre retificação subjetiva, né, que é quando o indivíduo ele vai se implicar, saindo dessa posição de vítima, mas para uma posição de sujeito, e a própria sociedade, quando ela vai nomear quais foram os abusos de poder que aconteceu, quais foram as opressões, né, o que o próprio Estado produziu, e voltar a este passado para modificá-lo, se implicando com ele, né? Então eu gosto de pensar essas reparações históricas, que é uma maneira da gente voltar ao passado, mas fazer alguma coisa no presente como forma de combater aquilo que foi feito e que reflete sobre nós, né? Na segunda questão, vou falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas você vê aí, é um outro paralelo que a gente pode estabelecer. Muito interessante. Porque ele está falando de uma reedificação subjetiva como algo particular do sujeito e uma reparação histórica como sendo algo social, né? Perfeito. Algo assim, do coletivo, né? Porque a gente vive também num momento, né, de... Bom, é algo um pouco delicado, mas eu não vou fugir dessa questão, né, de negacionismos, né? A gente veio aí no avanço de discursos, né, muito extremistas, que olham para alguns passados negando esse passado, né? Ou relativizando, por exemplo, a ditadura militar, a própria questão do racismo, né? É interessante porque nós somos aí um país, né, que possui a maior população negra fora da África. Ao mesmo tempo, nós somos um país, fomos o último país a abolir a escravidão. E somos um país que temos um racismo estrutural, institucionalizado, por mais que hoje a gente tenha muitos movimentos, sobretudo os movimentos sociais, que vêm denunciar essas questões, né? Nunca como antes na história está aí circulando no espaço público esses debates, mas por um outro lado há uma resistência, né? Que a gente também pensa um pouco na psicanálise como a negação, né? Um dos mecanismos do sujeito, de defesa, do sujeito lidar com aquilo que lhe causa sofrimento é através da negação.
né? Que é uma forma de recalcamento. Mas há uma certa diferença, porque enquanto psiquicamente a negação ela é um processo de defesa daquilo que te causa sofrimento, na história a negação é a negação daquilo que causa sofrimento no outro. Né? Mas é interessante porque como você vai fazer reparação histórica negando, né? Pois é. Se você nega lá, não tem o que reparar. Exatamente. Que é essa discussão que a gente tem hoje da pauta de costumes, né? Que fica assim, querendo um retorno ao passado. Tem uma coisa de retornar ao passado do jeito que era. As pessoas, às vezes, elas têm um discurso muito saudosista de querer, assim, de defender algumas coisas, né? Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu defendo os animais. E eu fico muito brava quando tem essas cidades que tem cavalos que são puxados, né? Que puxam charretes para os turistas. E quando eu converso com alguns amigos, alguns falam assim, gente, mas sempre foi assim. O cavalo sempre trabalhou nas guerras, né? Sempre serviu o homem. Ele está aí para trabalhar para o homem. Eu falei, como assim? Então alguma coisa rígida que não mexe, entendeu? Então assim, tudo isso dificulta o que você está falando da reparação histórica. Sim, e isso que você falou, né, eu acho muito interessante isso que você trouxe, Tânia, né, que não há como fazer uma reparação histórica, né, dos sintomas que estão aí presentes, né, sem enfrentar o passado. Isso. Da mesma maneira, né, que o indivíduo, ele não tem como fazer um trabalho com as questões que o afligem sem encará-las, né? Sem narrá-las, sem contá-las, sem fazer esse trabalho arqueológico de escavação e ir buscando o que está soterrado que o trouxe até aqui. Muito bem, perfeito. Uma outra coisa, assim, nós sabemos muito bem que aquilo que nos constitui como sujeitos está na nossa consciência, mas também naquilo que nós escondemos, que nós ocultamos de nós mesmos e dos outros, não é isso? Então, tem um trabalho aí de recalque, né, de reprimir determinados impulsos agressivos, impulsos sexuais. Para quê? Para que o processo civilizatório aconteça. Então, é preciso essa repressão para que a civilização sobreviva. Mas isso não é sem custo, isso tem um custo alto. Então a gente está falando aqui do recalque. E no tema, você fala sobre temas sensíveis e o que eles têm a ver com o retorno do recalcado. Então eu quero saber, primeiro, o que são temas sensíveis, eu imagino que seja um conceito mais contemporâneo, né? E o que isso se relaciona com esse retorno do recalque, do recalcado. Ótima questão, Tânia. Temas sensíveis também chamado, né, pelos historiadores de passados sensíveis. Tem uma frase do escritor Milor Fernandes que eu gosto muito e que eu acho que pode nos ajudar, apesar de ser um conceito que ele não é muito complexo. O Milor Fernandes, ele diz assim: o Brasil tem um longo passado pela frente. Eu acho essa frase assim, maravilhosa, sensacional, porque ela rompe também com uma ideia de tempo cronológico. É óbvio que a história ela tem como objetivo, e compreendendo, né, as permanências e as mudanças, né, a engrenagem das ações humanas, uma coisa que leva a outra, que nos traz uma ideia de linearidade, de cronologia, né? Mas hoje, a teoria da história ela também percebe um pouco assim que há um passado que invade o presente, há um futuro que pode ser uma continuidade daquilo que foi. Então não é tão arrumadinho cronologicamente assim, da mesma maneira que o tempo psíquico, né? Ele não é um tempo cronológico, né? Agora, os passados sensíveis, o que a gente chama de temas sensíveis, passados sensíveis, é um passado que ainda não passou. São eventos históricos que, de uma determinada maneira, mobilizam ainda hoje afetos na sociedade.
conflitos relacionais, né? Um passado sensível que a gente pode considerar aí é a escravidão. Né? Quando a gente diz assim, a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, se a gente fala muito rápido, parece que 1888 faz muito tempo. Só que 1888 foi há 136 anos atrás. Muito pouco. 2 gerações, né? E aí você traz um pouco essa questão do recalcamento, e o que o recalcamento tem a ver com os temas sensíveis, porque a gente abole a escravidão, um ano depois a gente tem aí a proclamação da República, e uma república que nasce pautada no ressentimento da escravidão. Porque por mais que na história, né, a gente saiba que foram os militares, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, mas logo em seguida quem assume o poder é a elite agrária. Uma elite agrária ressentida pelo fim da escravidão, que de uma determinada maneira, né, era interessante para ela economicamente. Então a gente tem aí um governo que ele vai procurar, quando não impedir a cidadania dos negros, dificultá-la. Então a gente, né, abole a escravidão, mas construindo toda uma impossibilidade de acesso da população negra a direitos políticos, e construindo também uma narrativa de que, por sermos um país miscigenado, não somos um país racista. A gente teve aí uma série de políticas de higienização social, de embranquecimento da nossa sociedade. E é interessante, porque se a gente nega o problema que foi a escravidão, né, esse sistema opressor, a gente perpetua numa série de sintomas sociais, né, o reflexo dessa opressão. Então, não sei se está ficando um pouco claro, né, essa relação entre o recalcamento e a perpetuação dos problemas na história. Né? Claro que a gente teve alguns avanços, né, bem recentes, por sinal, como, por exemplo, a criminalização do racismo. Né? Mas a gente pode pegar noticiários diários que a cada dia a gente vai ver uma notícia sobre racismo, sobre opressão. Então, acho que o que falta à nossa sociedade, né, é encarar essa história, né? Narrá-la, nomeá-la, né, como uma maneira de avançar, né, e de combater esses resquícios que ficaram. Né? Um outro sintoma muito grande da nossa sociedade é a corrupção, é o abuso de poder, né? É a prática da violência por instituições que deveriam nos defender. E se a gente pensar um passado sensível correlacionado a este sintoma, a gente cai logo ali na ditadura militar. Então a ditadura militar é um passado sensível, que mobiliza afetos, marcas que refletem problemas, sofrimentos, conflitos. Né? Então, assim, sensível no sentido de que a gente sente, né? De que está no corpo social. É interessante a gente pensar, né, que na histeria, né, por exemplo, o recalcamento ele incide sobre o corpo. Né? Eu gosto um pouco dessa metáfora do corpo social. Né? A gente tem um corpo social aí que carrega as marcas da escravidão. Né, a partir do genocídio ainda da população negra, né, da morte dos meninos negros, a gente tem um corpo social que é todo afetado pelo abuso do poder, né, pela violência policial, por exemplo, né, que é um sintoma, né, que eu até brinco assim, histérico, porque vai para o corpo, assassina os corpos, né, da população negra, da população pobre. Né? Então, para que a gente possa aí, né, fazer nossas retificações
sociais, que eu vou brincar, né, com a retificação subjetiva, para que a gente possa fazer o correlato na história da retificação social, que seria a reparação histórica. A gente precisa assumir essa posição de sujeito, de nos implicarmos enquanto sociedade com aquilo que nós fizemos na nossa própria história. Né? Não é negando, né? Não é fugindo, não é projetando de outras maneiras, né? Então é um pouco isso, né? Esses passados sensíveis e essa ideia de que há uma história. A história ela não se repete. Isso também é importante, eu quero destacar que quando eu falo aqui de passados sensíveis que deixam marcas, eu não estou falando de uma repetição, né? Mas de um reflexo. Né? Da mesma maneira que no sintoma, né, Tânia, a repetição ela também nunca é do mesmo, né? Você tem sempre um deslizamento por outros lugares. Né? Na história, que a gente pode dizer que o que se repete são os atos humanos, né? Então, assim, as disputas pelo poder se repetem, as guerras se repetem, mas é sempre numa outra configuração, tá? Então, os passados sensíveis, eles deixam marcas, né, que a gente pode compreender como sintomas, né, sofrimentos que a gente ainda tem muita dificuldade de nos livrarmos, né, mas que é preciso um pouco esse trabalho, né, de olharmos para o passado, de olharmos para a nossa história, de nos implicarmos e aqui no presente ocupar um lugar de sujeito. Mas esse olhar para o passado que eu vejo assim no conjunto da sociedade é um olhar do passado não crítico às vezes, né? Um olhar às vezes muito romantizado. É por isso que eu falei, assim, principalmente da minha geração, quando a gente faz algum grupo, né, no WhatsApp, por exemplo, isso é muito comum, né? Vamos tentar nos reunir, grupo da juventude, e eu percebo que grande parte daquelas pessoas continua presa ao passado, tem saudade de coisas que eles não associam com os horrores daquela época, sabe? Por exemplo, muitos amigos de um grupo participavam de uma fanfarra do colégio. Então, claro que era tudo muito gostoso, juventude, eles podendo se reunir, viajar juntos e tudo mais. Mas quando eu olho para o passado, eu associo aquelas fanfarras a uma coisa militar, entende? Sim. E eles não olham para isso. Eles ignoram aquele período em que havia em Barra do Piraí clubes que segregavam os negros. Então você tinha clubes onde só os brancos frequentavam e clubes que eram só para negros. Eu não vou nem nomear aqui para não criar nenhuma... Mas isso era fato, né? Então essa parte fica negada, ela fica apagada, suprimida. Então como é que você faz... Eu repito, eu acho isso muito importante. Uma reparação se essas pessoas continuam naturalizando o passado, sabe? Continuam marcando o que tinha de bom, porque isso é associado também à sua juventude, né? Às alegrias da juventude. E agora as pessoas envelheceram. Se elas não fazem nada com o momento da sua vida, né? De realmente criar novas coisas, novos interesses, elas ficam presas lá porque parece que a vida delas boa era lá. E aí é melhor apagar o que era ruim, né? Porque senão não faz sentido. Olha, Tânia, essa sua pergunta, acho que ela tem ela tem diferentes níveis, né? Vamos lá. Inicialmente eu acho assim que esse saudosismo, ele me faz pensar em duas questões, né? Eu penso que o saudosismo, ele revela às vezes um pouco, né, uma vontade. O saudosismo é um resultado às vezes, é um lugar confortável para aquilo que a gente não tem capacidade e condições de transformar, né? Então aquilo, né, que eu ainda não tenho capacidade, que eu não tenho recursos, que eu não tenho instrumentos, né, para fazer diferente, é mais fácil eu me refugiar aquilo que era. E muitas vezes também um sentimento de destruir também, o que nós não somos capazes de transformar e que não queremos. Agora, há uma outra questão aí que é interessante pensar também, né? De quem é esse saudosismo. Porque, né, me parece que esse saudosismo é um saudosismo daqueles que tinham um certo
privilégio com esse status quo. Sim. Né? E aqui eu quero fazer uma outra relação com a psicanálise, que é um pouco o seguinte, né? É necessário contar outras histórias, né? Porque há uma série de sujeitos que foram sujeitos narrados e não narradores da sua própria história, né? A gente vem aí de uma tradição histórica que a gente chama, né, que é uma história vista de cima, que é a história dos vencedores, né? E como que eu posso enfrentar esses sintomas sociais, enfrentar esses problemas, construindo narrativas contra-hegemônicas, né? Trazendo a narrativa dos sujeitos que até então só puderam ser narrados. Porque a gente tem uma história que é uma história branca, masculina, cristã, heteronormativa. Né? Assim como na nossa vida, eu só consigo, né, me apropriar do meu desejo, me apropriar da minha própria história, quando eu saio um pouco do lugar de ser narrado pelos meus pais, narrado pela família, né? Acho que a gente vem ao mundo sendo narrado pela nossa família. E como se apropriar do nosso desejo? Quando passamos a narrar, quando passamos a contar a nossa trajetória a partir de nós mesmos. Quando deixamos de ser objeto para ser sujeito. Esse é o trabalho, né, de uma análise. E como superar também esses sintomas sociais, trazendo a narrativa desses sujeitos subalternos. Né, construindo narrativas contra-hegemônicas. Então, acho que o Brasil, para ele romper, né, com esses recalcamentos, né, a escravidão, volto a dizer, é claro que hoje a academia histórica produz muito conteúdo sobre isso está no debate público por conta do movimento negro, né, por conta dos movimentos sociais, né, mas a gente só vai conseguir rever a nossa história, né, o Brasil, quando a gente, como que eu posso dizer assim, né, nos narrarmos. Nós somos uma população, né, majoritariamente negra, nós somos uma população, simbolicamente também, né, nós somos uma população que fomos construídas por mãos e mentes negras, né? Então a gente precisa se narrar, se contar, rompendo aí um pouco com essas narrativas que nós recebemos, elitistas, europeias, brancas, que nos impossibilita de nos apropriarmos de nós mesmos. É um pouco o que a gente chama hoje na história de movimento decolonial. A Fernanda Torres, ela deu uma entrevista no Roda Viva e ela falou uma coisa muito legal. Ela disse que até alguns anos atrás era essa elite branca, heteronormativa, né, machista, que contava a história de todos. Então, eles é que falavam da história dos negros. Sim. E ela falou assim, agora você vê o Mano Brown, que ele não permite isso não. Ele vai lá e fala. Ele não precisa de intérprete, né? Não precisa de alguém para narrar por ele. E como ele, também outros sujeitos estão aparecendo para dar a sua versão, contar a história como ela deve ser contada, sem que alguém vai fazer uma intermediação da sua posição diante daquilo. Né? Então, ela percebe assim esses movimentos, ela falou do Emicida, né, do Mano Brown, que são fantásticos. E a gente vê esse movimento, assim, a gente não sabe muito bem o que isso vai dar, mas que isso está surgindo, está surgindo. Movimento feminista. Movimento as feminista. Mulheres não querem deixar de ser mulheres, mas elas querem ser as mulheres que elas querem ser, né? E interessante isso que você falou, né, Tânia, porque eu acho que está bem evidente aí esse paralelo, né? Se na clínica, se uma das propostas da psicanálise, né, que a gente sai desse lugar de objeto para esse lugar de sujeito, né? Na história, trazer essas narrativas contra-hegemônicas é também possibilitar um reposicionamento aí. E aí, saindo da posição individual para o coletivo. Tiago,
Qual é a importância de elaborar o passado? Construir futuros possíveis, né? Olhar para o passado, né? Narrar o passado, né? Conhecer o passado, acho que é uma grande oportunidade de nós reeditarmos a nossa história, né? Se eu sou um reflexo daquilo que aconteceu, mas veja bem também, né, Tânia, quando eu digo aqui que nós somos um reflexo do que aconteceu, não é um determinismo também, porque há o presente, né? Sim. E no presente o que conta é a ação, é o momento da ação do sujeito ali. Mas se o presente é um reflexo do passado e há uma liberdade também de ação, eu só consigo construir coisas novas quando eu compreendo também aquilo que me trouxe até aqui. Senão eu posso simplesmente, nessa liberdade de ação, ir perpetuando, né? Perpetuando situações, conjunturas que são desfavoráveis a mim mesmo. Então eu acho que visitar o passado, conhecer o passado, entender que nem sempre as coisas foram do jeito que são, e se as coisas nem sempre foram do jeito que são, isso diz que elas não precisam continuar sendo dessa maneira também, né? Então eu acho que é fazer um trabalho de edição da nossa trajetória. Eu acho que isso é algo que aproxima também a história da psicanálise. Passar a nossa trajetória limpa, né? Há pouco tempo, por exemplo, isso aconteceu, né? Por isso que o passado, é possível mudar o passado, né? Há pouco tempo, por exemplo, os bandeirantes, eles eram vistos como heróis, né? Os bandeirantes, eles tinham estátuas em praça pública. Por que eu estou trazendo esse elemento dos bandeirantes, né? Não sei se você lembra, teve um caso que incendiaram a estátua de um grande bandeirante do Borba Gato, né, no município de São Paulo, né? Hoje a gente já olha para esse passado e consegue entender que se durante muito tempo os bandeirantes foram vistos como, né, assim, desbravadores que possibilitaram um processo de interiorização do território brasileiro, os bandeirantes também foram aqueles que fizeram a captura de negros fugidos, né? Não só a captura e o aprisionamento de negros, de indígenas, da população, né, nativa. E aí você constrói um outro sentido, né? E se você constrói um outro sentido, isso te possibilita sair de um lugar e passar a ocupar um outro lugar. De heróis, desbravadores, eles passam a ser opressores, colonizadores, né? E isso possibilita que a gente mude mesmo, né? Que a gente mude de lugar, que a gente tenha outro destino, né? Então acho que olhar o passado, isso também é muito interessante, porque o historiador, ele não é aquela pessoa, né, assim, entre aspas, culta, né? Ele não vai estudar o passado num simples sentido de um exercício intelectual. Eu penso que a história, ela é uma área muito potente para que a gente possa fazer intervenções, né? Da mesma maneira que a psicanálise ela vai fazer na clínica as intervenções subjetivas, né? Olhar para esses passados sensíveis, né? Nomeá-los, né? Reeditá-los, criar um novo texto, é uma possibilidade da gente também alterar a ordem dos dias, né? É por isso que os psicanalistas mais contemporâneos, eles defendem a ideia de que a psicanálise ela pode sair da clínica. Ela tem que ir para o espaço, ela tem que ir para a polis. Né? Então, assim, alguns que conseguem, né? Seria até interessante a gente falar um outro momento sobre, a gente está falando de história e psicanálise, de falar de política e psicanálise. Interessante. Né? Porque é uma outra vertente aí muito interessante. Há muito recalcamento na história, né, Tânia? Eu pensei que agora, né, por exemplo, como falar da desigualdade social, né, sem retomarmos o próprio processo de início da colonização, né? Nós somos um país de latifundiários, né? De uma concentração de terras nas mãos de pouco, imenso, né? Mas ainda temos cartórios
notório. E de onde vem isso, As né? capitanias As hereditárias. capitanias hereditárias. Né? É preciso nomear, né? É preciso trazer outras narrativas, outras perspectivas. Tiago, essa conversa tá uma delícia, mas a gente precisa parar. Bom, vocês não vão encontrar mais com o Tiago. Felizmente eu vou poder debater com ele muito mais em outros espaços. Muito obrigada, muito Eu obrigada. que agradeço, mesmo. Muito Tânia. gostoso a gente conversar. E, gente, nós vamos parar por aqui, tá? Muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.